estar aqui compartilhando a mesa com Marina, Mavi, o Sam e Marcelo. Então, agradeço o convite, o privilégio de participar da mesa. Eu pensei numa contribuição lateral, eu espero que complementar relativamente às duas anteriores, menos ambiciosa, muito menos ambiciosa e sistemática. Eu pretendo compartilhar um mosaico que, de alguma maneira, permite que nós suponhamos ou venhamos a imaginar hipóteses de trabalho, de pesquisa, e talvez auxiliem na articulação entre as molduras sistêmicas que foram expostas ou esboçadas e a experiência concreta, vivida, histórica no Brasil. Por que Bolsonaro venceu? Essa é a grande interrogação de fundo. Que modificações estão em curso na sociedade brasileira, permitindo que o capital financeiro hegemônico, né, no nosso estágio de evolução, involução, desenvolvimento do neoliberalismo, que modificações, que aspectos permitiriam que essa hegemonia, dessa forma, se materializasse politicamente, construindo aqui uma hegemonia moral, ideológica, etc. Quais são as mediações que permitem a nossa compreensão dessa derrota fulminante do campo progressista e democrático nas eleições de 2018, e não apenas nas eleições, porque nós não estamos falando apenas do voto, mas uma construção hegemônica. Então, alguns aspectos. Vou começar pela Revolução Religiosa. Chamou a Revolução Religiosa as transformações profundas, radicais, que estão em curso no Brasil desde o final dos anos 80, segunda metade dos anos 80, ainda que, evidentemente, a genealogia nos pudesse conduzir muito mais longe. Estou falando do crescente espaço dos pentecostais, dos evangélicos pentecostais no Brasil, e dessa inversão na nossa pirâmide de adesões religiosas rumo à hegemonia evangélica. Pela primeira vez, o universo católico vê diante de si a iminência da inversão de domínio. O mundo evangélico no Rio de Janeiro, sobretudo pentecostal, já é majoritário, e isso é extraordinariamente importante. Há muitas razões para que esse processo tivesse se dado, e se dado dessa maneira que nós estamos vivendo. Posso lhes dar um exemplo, quão interessante isso é. Claro que quando eu falo evangélico pentecostal e católico, eu estou simplificando, quase caricaturando. Realidades são complexíssimas e contraditórias, e que são múltiplas, que incluem tendências diversas. Esse não é um mundo homogêneo, né? Mas, de toda maneira, em pouquíssimos minutos, sintetizar dinâmicas que são tão mais delicadas, sutis e nuançadas, eu poderia lhes dizer assim: o mundo católico é um mundo soberbo, arrogante, que se impôs com a exclusão das religiões de matriz africana, que se impôs violentamente na disputa com os evangélicos tradicionais, e havia medidas, inclusive, políticas que corroboravam a hegemonia católica, etc. Por que arrogante? Porque os de baixo, as crenças das classes populares eram de fato esmagadas, desconsideradas, estigmatizadas, subestimadas, por vezes proibidas no endosso do Estado, e algumas vezes isso caracteriza essa arrogância incorporada num sincretismo que era apenas a outra face do domínio ideológico, digamos assim, da supremacia cultural
dizendo de outra maneira. Ou seja, trocando em miúdos, esse pessoal que vive em possessões, que crê no panteísmo, esse pessoal é ignorante, coitados deles e delas, vamos incorporá-los à nossa sabedoria superior, vamos adestrá-los aos poucos, civilizá-los e permitir que eles até cultuem à margem os seus santos, etc., desde que a nossa soberania não seja questionada. Essa capacidade de subsumir, de incorporar, domesticando as diversas tradições. De outro lado, nós temos a perspectiva bem distinta daqueles que competem com as religiões de matriz africana, um espírito belicista, mas igualitário, no seguinte sentido: se na Igreja Universal há o exorcismo, é porque o espírito realmente existe e realmente ali se manifesta, ainda que esse espírito receba um outro nome, o nome do diabo, o nome do demônio. Mas ele existe, ele está presente, ele não é, entretanto, Exu, não é Pombagira, é o demônio. Eu renomeio, requalifico para expulsá-lo, para negá-lo, para subsumi-lo, para submetê-lo, submeter o espírito, digamos assim, nessa guerra imaginária, nessa guerra religiosa. Mas há o reconhecimento daquela realidade que é compartilhada com as outras crenças, objeto da ira, da fúria, do combate. A perspectiva não é hierárquica, a perspectiva é igualitária. E é preciso a guerra para excluir. Eu escrevi nos anos 80 uma antecipação dando as boas-vindas à guerra, no sentido de que isso reconfiguraria o universo popular e alteraria o processo hierárquico de domínio católico. Mas eu errei, como nós todos sabemos, eu errei redondamente, porque a despeito da correção, me parece, dessa leitura, a guerra não foi nada virtuosa, não foi benéfica, não foi uma competição democrática que ensejasse pluralismo, foi uma guerra de extermínio que reproduziu por outros meios a subordinação, a imposição de exclusão das crenças populares de matriz africana. Então isso acabou sendo extremamente negativo, extremamente perigoso. No entanto, eu quero registrar que a chave de leitura me parece ainda pertinente e interessante. Nós temos relações muito diversas que começam a se travar nesse universo. Mas vejam o que ocorre com a teologia da prosperidade, que é aquela que se afirmou na Universal com mais força. Foi a primeira vez que no Brasil nós verificamos aquilo que Weber chamava o ascetismo intramundano, que é a proposição de crenças relativas ao mundo espiritual materializado, encarnado, posto no século, posto na vida social. Houve no Brasil a experiência da teologia da libertação no mundo católico, mas a teologia da libertação apontava para um futuro ainda que terreno, ainda que material, ainda que societário, um futuro distante no tempo. Esse universo prometido da fraternidade, da harmonia, equivaleria a um mundo socialista plenamente realizado, cuja afirmação, por outro lado, suporia a ultrapassagem de várias mediações e etapas. Seria necessário vencer o capitalismo, construir a alternativa, difundir crenças e valores igualitários e democráticos. Ou seja, esse futuro ainda que tangível, possível para a nossa experiência terrena, ele se daria para o meu bisneto, para o neto de vocês, quiçá para um horizonte ainda mais distante, ainda mais longínquo. Ou seja, não se trata da experiência de cada fiel, se trata de um horizonte futuro, não experimentado por aquele que crê naquele momento. A teologia da prosperidade diz o seguinte: Marcelo, é para você, Marina, é para você, no seu tempo de vida, é possível. Você vai parar de beber, você vai passar
a trabalhar, nós vamos encontrar uma ocupação para você, nós vamos nos reunir e na nossa comunidade oferecer creche, uma espécie de creche para as suas crianças, porque solidariamente, generosamente, nós vamos garantir certas condições mínimas para você. Desejar um carro não é pecado, não é feio. Desejar ascender não é pecado, não é feio. Desejar mais dinheiro, algum luxo, algum tipo de fruição material não é feio, não é pecado. E nós estamos ao seu lado e vamos construir. Isso começa a se afirmar em meados dos anos 90 e ganha a pista em alta velocidade nos anos 2000, crescentemente. E se isso é lido do ponto de vista econômico, nós encontramos uma correspondência que é muito evidente. As políticas do governo Lula, em função de condições, de vetores, de razões diversas, de fato, proporcionaram, não digo propriamente redução de desigualdade, mas redução de pobreza, acesso ao universo do consumo, mais de 40 milhões de pessoas. Nós subestimamos muitas vezes esses fenômenos, porque eles são como que migalhas despejadas da mesa da ceia ou do banquete. De fato, isso tudo é verdade. Nada estruturalmente se transformou, mas nós não podemos subestimar a importância dessas pequenas conquistas nas vidas individuais, nas biografias singulares, nas trajetórias dos pobres, de uma maneira, e das pobres, de uma maneira geral. Ter acesso a uma geladeira faz toda a diferença no planejamento da sua semana, nas suas relações de trabalho, nas suas relações familiares. Esses pequenos prazeres ou amenidades, futilidades, não são chamadas de futilidades, não são futilidades e podem fazer diferença do ponto de vista do registro individual. Isso constitui aquilo que na sociologia fenomenológica dos anos 60 nós chamávamos estruturas de plausibilidade, ou seja, são realidades que conferem verossimilhança à crença, que tornam a crença verossímil. Aquilo que era prometido pela teologia da prosperidade aconteceu. Evidentemente não pela teologia da prosperidade, mas porque essa foi uma etapa na vida brasileira em que houve alguns avanços do ponto de vista da massa trabalhadora. A pergunta, isso evidentemente fortaleceu e consolidou identidades, com implicações políticas extraordinariamente relevantes. Agora, a má e boa notícia é a seguinte: sem estrutura de plausibilidade, até quando a crença resiste? Porque nós agora estamos na crise, nós estamos na era do desemprego, né, da precarização do trabalho, e isso evidentemente cria problemas que são novos e vão exigir respostas de reacomodações, reconfigurações. Nós estamos, portanto, dá para prever, não é segura essa previsão, nenhuma previsão, mas nós estamos à beira, na antessala de transformações nesse mundo, também com implicações políticas, como dizia a Marina muito bem. Não sabemos quais, porque é um objeto de luta, de disputa, isso é uma questão política. Isso vai resultar das lutas de classes e de todas as demais lutas que estão postas na sociedade brasileira. Outro ponto, e é evidente que eu estou falando, portanto, de um universo ideológico de crenças que foi extremamente importante para os resultados eleitorais. Para vocês terem um número, entre os católicos, Haddad e Bolsonaro no segundo turno tiveram basicamente os mesmos votos. Houve uma diferença de 120 mil aproximadamente votos pró-Bolsonaro. Isso não é nada. Entre os evangélicos, a diferença foi de 11 milhões de votos para Bolsonaro. Então nós estamos falando aí de uma base ideológica de crenças extremamente importante, cujas afinidades eletivas acabaram conduzindo ao apoio do Bolsonaro. O segundo ponto, não propriamente busca de segurança, ou a sensação de insegurança como frequentemente se lê, isso também, mas isso me parece secundário. Outro motivador relevante para mim foi a busca por ordem, mas a ordem numa dimensão ontológica. Quero dizer o seguinte:
diante das incertezas, das indeterminações, diante das transformações todas que caracterizam não só a vida brasileira, mas a vida contemporânea de um modo geral, há uma angústia, uma ansiedade, uma insegurança, uma instabilidade que acaba situando os sujeitos diante da demanda por ancoragem ontológica. É preciso uma âncora que nos firme e que nos garanta a permanência de nós mesmos, tais como nós nos definimos e conhecemos. Nós precisamos dessa estabilidade psíquica. Imaginem uma realidade, nós temos de imaginá-la porque dificilmente no mundo universitário nós vivenciamos as transformações dessa maneira. Mas nós podemos perfeitamente imaginar a angústia de quem, numa perspectiva conservadora, tendo crenças que apontam numa direção conservadora, não sabe se diante de si está um homem ou uma mulher. Se os amores esses que se dão, os afetos, podem se dar como se dão. O que é o amor? Que relações novas são essas? O que é uma família? O que eu posso chamar de família? O que é um homem? O que é uma mulher? O que é o destino do desejo? Isso tudo é possível. Tantas vezes nós ouvimos onde nós vamos parar, onde eu vou parar, e tudo isso é em mim, tudo isso está em mim, tudo que é humano nos diz respeito, nos mobiliza, e eu me vejo nos outros todos, nessas viragens, dessas transformações todas, e nesses devires. Então, isso, diante de um sujeito formado numa perspectiva conservadora, isso é extremamente subversivo, desestabilizador, e há, portanto, uma demanda por ordem. Nesse sentido, nós devemos valorizar, sublinhar a importância dos movimentos feministas, eu digo dois no plural. Nós devemos sublinhar a importância dos movimentos LGBT, dos movimentos contra a homofobia. Eles são extraordinariamente importantes, eles estão desestabilizando formações cujos impactos políticos com mediações são extremamente importantes. E é contra os movimentos feministas, é contra essa dinâmica transformadora que está em curso, que é revolucionária, que o bolsonarismo, enfim, a manifestação tropical do fascismo se apresenta. Há aí uma resposta. E vejam como isso é interessante. No interior da Bahia, em várias cidades, a PM proibiu, durante as eleições, manifestações pró-Haddad. Isso é absolutamente ilegal, mas é compreensível, nós podemos entender por quê. Havia uma adesão óbvia ao candidato oposto, o oponente, o Bolsonaro. O interessante é o que eu lhes digo a seguir. Nas mesmas cidades, os traficantes fizeram o mesmo. Impediam manifestações pró-Haddad. É curioso, porque supostamente o discurso de lei e ordem, o discurso para prender, exterminar, liquidar os foras da lei. Como se explica o apoio do tráfico em tantas cidades ao Bolsonaro? Indagados sobre as razões pelas quais eles teriam aderido a Bolsonaro, as respostas eram semelhantes e extremamente eloquentes, embora silenciosas. Eram puramente gestuais. Eles respondiam assim, aquele gestinho que mimetiza o uso da arma, que o Bolsonaro faz o tempo todo, que eles fazem o tempo todo. Eles respondiam só com um gesto, com uma linguagem corporal, imitando as armas. Parece que o que importa é a linguagem, é o meio, não é o fim. Não se trata de compartilhar aí os mesmos projetos, as mesmas intenções, mas de compartilhar o modo de fazer, compartilhar uma linguagem, um modo de ser. Isso requer reflexões de ordem antropológica, isso não é simples, isso não vai se resolver com pesquisas de opinião, mas é extremamente interessante. Outro ponto que se associa a esse, nas eleições houve diálogos do seguinte tipo:
eu vou votar em Bolsonaro por conta da segurança pública, porque ele tem um discurso mais firme, ele tem uma posição importante de lei e ordem, capaz de vencer a insegurança, etc. O interlocutor responde dizendo, mas qual é a proposta? Como assim? O que ele está propondo que te leve a crer que o resultado será mais positivo? Ele não diz nada, só liberação de armas, convocação do exército. O que lhe parece convincente? Tá. O que ele faz? Sim, mas você leu as propostas do outro lado são tais e quais. As de Bolsonaro são essas, porque lhe parece que essa proposta, essas, são superiores àquelas. Ele faz. E isso se repetia várias vezes, sugerindo algo que está muito presente também na resposta dos traficantes. Ele faz significa a sua atitude corporal, a linguagem corporal, que se tornou a sua marca, a arma em punho, o discurso de ódio, já são o fazer. Nós estamos diante do performativo. Nós sabemos que a linguagem, os linguistas chamam constativa, que é aquela que descreve, que se refere à realidade, e o uso da linguagem performativa. O performativo nos exemplos clássicos são eu te batizo, eu te perdoo, eu te prometo. Quando eu digo eu te batizo, eu não estou dizendo que você está sendo batizado, eu estou te batizando. Quando eu te perdoo, eu estou perdoando. Eu não estou dizendo que perdoo, eu estou perdoando. É um ato que se configura ali. Quando eu digo que te prometo, eu estou me comprometendo, estou estabelecendo uma relação contratual, etc. O performativo cumpre um papel decisivo nesse caso. Há aspectos simbólicos aí, as novas linguagens, essas que são o próprio empobrecimento da linguagem, mas que acabam aludindo e evocando figuras imaginárias, estabelecendo diálogos em plano simbólico, que foi configurando ou dinamizando diálogos, interlocuções e comunicações extremamente eficientes, que foram muito além do preconceito, porque não basta discutir propostas, nós estamos diante de construções que vão muito além do plano escrito da racionalidade. A estigmatização do PT e da esquerda de modo geral, aí nós temos a guerra híbrida, o lawfare e todas as construções que têm relação direta com a geopolítica. Marina já tratou do assunto, não é necessário aprofundar, seria necessário, mas nós não temos tempo suficiente para isso. Eu faço apenas uma alusão, isso é absolutamente decisivo. Há questões diversas nesse isolamento do PT, seja em suas composições de classe, as formas pelas quais lidou com o desafio do governo, a incapacidade de decifrar o enigma 2013, de lidar com isso, problemas diversos, que exigiriam outras análises, mas o fato é que a estigmatização do PT, contando com a ação direta da mídia, dos fake news, do lawfare, da guerra híbrida, foi absolutamente crucial para esse momento, para a construção desse momento. A exclusão de Lula, evidentemente, do pleito foi decisivo. O ressentimento de classe e o racismo, quando o ressentimento de classe, diante da presença dos pobres, da ascensão de pobres à classe média baixa, quando isso começa a se converter na experiência direta da classe média de contato, que era desconhecido até então, com os pobres nos aeroportos, por exemplo, isso virou uma metáfora da situação, todo o espírito classista e racista vieram à tona, saíram do armário, e o universo reacionário e até fascista das elites brasileiras, e não apenas, todo esse universo pôde se explicitar. A agenda neoliberal, evidentemente, articulada com Bolsonaro, com o projeto Bolsonaro, e aqui nós tivemos análises que demonstram a coerência entre o casamento, entre o autoritarismo, e a agenda neoliberal tal como hoje se apresenta.
há uma afinidade óbvia, estrutural, sistêmica, mas é interessante verificar como isso se dá por suas mediações concretas, né? E esse casamento entre Bolsonaro e o neoliberalismo, esse é um casamento de ocasião, mas que foi interessante e foi capturado pela direita e pelas elites como um instrumento para a sua ascensão ao poder. Eu disse que isso é problemático e carrega consigo aspectos contraditórios. Não porque não haja coerência absoluta entre o autoritarismo e o neoliberalismo, mas porque o modo como isso está se dando no Brasil me parece extremamente problemático. E por que problemático? Porque nós estamos diante de um quadro que eu chamaria, de outros têm chamado de milicianização do poder. O modelo milícia não é o modelo capital financeiro, não é o modelo capitalismo no estágio atual do seu desenvolvimento, ao contrário, é um modelo retrógrado, regressivo, se nós pensarmos em termos da evolução econômica, não no sentido, quando me refiro à evolução, quero dizer o desdobramento das características imanentes a essa estrutura do capitalismo que é a nossa. Nós temos, a relação entre milícias e economia é muito mais próxima do modelo da subsunção formal ao capital, entre as práticas produtivas econômicas e as relações de capital, do que a subsunção real propriamente. Ou seja, nós estamos diante de um modelo que nos lembra em alguns aspectos o modo de produção asiático, nos lembra em alguns aspectos o feudalismo, os baronatos feudais, o tipo de arquipélago com a sua geopolítica e as extrações por coerção do excedente. Isso é absolutamente diferente das relações capitalistas hegemônicas. Nós estamos diante da proliferação de domínios locais armados por coerção de forma violenta, impondo disciplinas ad hoc, constituem esses, entre aspas, mil aspas, porque as comparações são obviamente inadequadas, baronatos. Nós estamos aí diante de relações que se mantêm pela força e cuja produção de excedentes se dá na violência, no poder despótico local. Como isso se articula com o capitalismo? Claro, a subsunção existe, mas as distinções entre as dinâmicas trazem problemas a médio prazo para a sua reprodução. O modelo Bolsonaro é o modelo da coerção, do domínio armado, da brutalidade, do darwinismo social. Isso tudo se casa com o projeto neoliberal e, nesse momento, isso é instrumental, seja para o plano miliciano, digamos assim, seja a dimensão política e econômica dominante. Mas há problemas e nós podemos conversar sobre essas relações. Por fim, eu chamaria a atenção de vocês para um último aspecto. Um minutinho. Nós tivemos no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, esse ano nós conversávamos antes, 1.546 mortes provocadas por ações policiais. Significa que na cidade do Rio, as polícias matam o equivalente a 30%, ou são responsáveis por 30% aproximadamente dos homicídios dolosos. Desculpe, na cidade do Rio, 40%, no estado, 30%. 30% das mortes ocorridas com uso de arma de fogo de forma intencional no estado são perpetradas pela polícia, 40% na cidade. Nós estamos assistindo aquilo que um colega chamou de estatização do crime, estatização do homicídio. Há várias maneiras de ler, e eu vou deixar aqui só assinalado, porque o meu tempo está encerrado, para que nós venhamos a conversar sobre o assunto. Em geral, nós pensamos segurança pública, políticas criminais, políticas de segurança, ações policiais, como formas, modalidades de controle. E as análises subsequentes são derivações dessa pressuposição. Não me parece que essa hipótese seja sustentável,
eu diria que nós estamos diante de um processo de endereçamento do ódio, e o ódio sendo a forma de tradução imaginária, afetiva e simbólica das relações sociais, marcadas basicamente pelo racismo estrutural e pelas desigualdades. Nós temos um endereçamento de classe, de território, de raça, étnica ou de cor, e essas ações nada tem a ver com segurança pública nem de perto, não são apenas equívocos de política de segurança, cuja missão seria prover segurança, nós estamos muito distantes disso, mas tampouco são políticas de controle, elas não produzem qualquer tipo de controle, elas são o que podem ser, o que se dão a ver. Aí a evidência prescinde de análise, elas são isso mesmo, o endereçamento do ódio, com consequências, aprofundamento das desigualdades e do racismo estrutural. Esses são alguns ingredientes que merecem uma reflexão quando nós pensamos nas formas pelas quais as questões sistêmicas expostas anteriormente se dão, se materializam, se manifestam no cotidiano brasileiro. Obrigado pela atenção.